Olá! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou juntar um punhado de fio de cabelo, um ovo, e transformar isso em ouro? Certamente que não. Parece ilógico. Mais pessoas do passado fizeram isso. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Mitos e Mistérios do Mundo Sobrenatural e convidamos você a explorar conosco a magia e a alquimia na Idade Média. E aí? Será que dá certo? Bora pro vídeo. Na Idade Média, um período de profundas transformações, as sociedades eram marcadas por crenças, superstições e avanços científicos limitados. Em meio a esse contexto, ocorriam perseguições implacáveis contra aqueles acusados de bruxaria, muitas vezes culminando em condenações à fogueira, em julgamentos frequentemente injustos. Paralelamente, uma classe de indivíduos, frequentemente respeitados, membros da sociedade, como monges, padres e até papas, dedicava-se a práticas alquímicas. Estes alquimistas, empenhados em manipular os 4 elementos fundamentais, fogo, terra, água e ar, buscavam nobres objetivos, entre eles, a transformação de metais comuns em ouro e a busca por um elixir poderoso, capaz de proporcionar longevidade e curar qualquer doença. Apesar dos louváveis propósitos, os alquimistas frequentemente embarcavam em experimentos sem compreensão científica sólida, resultando em acidentes catastróficos. Muitos pagaram com suas vidas em explosões causadas por suas próprias experiências. A perseguição às bruxas e as práticas alquímicas são testemunhos da complexidade desse período histórico, onde o desconhecido era muitas vezes interpretado como ameaça, mas também onde aspirações nobres eram alimentadas por uma busca incansável por compreender os mistérios da natureza. Esses eventos se entrelaçam em uma narrativa fascinante que revela a intricada teia de crenças, temores e anseios que moldaram a Idade Média. Na vastidão do período medieval, destacou-se a ilogicidade de um alquimista italiano, cujas teorias ousadas ecoam como um exemplo intrigante das buscas desse tempo. Propunha ele, para obter ouro instantâneo, o curioso processo de endurecer ovos, separar a clara e deixá-la apodrecer por 8 anos. Ao esfregar as claras podres em uma barra de metal, acreditava-se na transmutação mágica para o ouro. A incessante busca pelo elixir da vida, capaz de proporcionar longevidade e curar qualquer doença, estava intrinsecamente ligada à lendária pedra filosofal. Considerada um objeto ou substância de poderes incríveis, a pedra filosofal, segundo a crença, transmutaria qualquer objeto em ouro e, no âmbito genético, garantiria a cura e longevidade àquele que ingerisse o elixir. Uma história curiosa, envolvendo o renomado cientista Isaac Newton, é permeada de mistério. Segundo uma lenda urbana, Newton teria consumido uma bebida elaborada por um alquimista, baseada em um óleo animal. Em vez de proporcionar longevidade, a bebida resultou em sua morte. Este episódio destaca as complexidades e, por vezes, os perigos associados às práticas alquímicas. Apesar das peculiaridades e ilogicidades presentes nas teorias e experimentos dos alquimistas ao longo do tempo, é notável o legado que a alquimia deixou para a ciência moderna. Contribuições valiosas, como procedimentos experimentais e o desenvolvimento de técnicas como a calcinação e a destilação, resistem ao teste do tempo. Renomados cientistas, como Robert Boyle e Isaac Newton, que moldaram os alicerces da ciência, também foram, em algum momento, praticantes da alquimia. Assim, a narrativa revela a intrincada interconexão entre a curiosidade humana, a busca por transformação através de elementos mágicos, teorias e experimentos realizados por homens e mulheres destemidos. Estes, impulsionados por suas indagações, deixaram um legado que permeia o desenvolvimento científico que apreciamos nos dias de hoje. Não deu muito certo para os alquimistas, mas com certeza a ciência evoluiu muito com as bases das teorias alquímicas. Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.